pessoal, tudo bem com vocês? Estamos aqui mais uma vez para a nossa gravação do comentário da lição dos jovens com DYC. E estou aqui com os nossos convidados especiais, a Andy e o Matheus. Sejam bem-vindos. E nós queremos convidar você a se juntar a nós nesse estudo especial que vamos ter. Você pode pegar sua lição aí. Hoje nós temos um estudo muito especial da lição chamado Vestes de Casamento. E eu acho assim que todos nós, em algum momento, já participamos de uma cerimônia de casamento, né? E é muito especial quando a gente recebe aquele convite bonito, com aquelas flores, geralmente, né? Com o nome do casal, e a gente já fica ansioso para a data desse momento especial. Todos querem participar, né? A lição até comenta que geralmente as pessoas que são convidadas, os padrinhos, né, os familiares, eles marcam compromissos para poder estar presente nesse momento, nessa cerimônia especial. E Jesus, ele gostava de falar sobre casamento, né? Ele também gostava de estar em casamento. A gente sabe que é um momento que Jesus abençoou, né, o ser humano. E a parábola que eles estão me trazendo hoje é de um casamento. Lá em Mateus, capítulo 22, a partir do verso 1, fala sobre a parábola das bodas, né? E fala que o reino de Deus, ele é semelhante a um rei que está organizando as bodas de seu filho, né? E aí, imagina, o rei tinha todos os recursos, ele planeja uma festona, assim, maravilhosa, e ele manda os seus servos a convidar, né, entregar os convites e chamar as pessoas para a festa. Mas aquelas pessoas que receberam o convite, que tiveram o privilégio de serem convidadas para a festa do filho do rei, simplesmente não deram bola para aquele convite, simplesmente foram fazer suas outras coisas, seus outros compromissos. E, inclusive, fala que aqueles servos que foram de novo, convidaram de novo outra vez aquela pessoa, foram mortos pelos próprios convidados, né, da festa, mataram eles, maltrataram eles, porque não queriam que eles não queriam ser incomodados, né. E aí continua a parábola de Jesus contando que o rei ficou muito irado, que ficou muito chateado, que mandou matar aqueles homens que tinham sido convidados e mandou seus servos buscar outros convidados. Só que esses convidados eram pessoas diferentes, pessoas que eram maltrapilhos, pessoas moradores de rua, pessoas pobres, humildes, né? E aí aquelas pessoas foram levadas e receberam uma veste especial para entrar na festa. Só que aí no meio da festa tinha um intruso lá que não estava vestindo as vestes que o rei tinha dado, né. E aí, perguntaram para ele: "Como você entrou aqui sem a veste nupcial?" E a Bíblia, achei interessante que a Bíblia fala: "E ele emudeceu", no verso 12. Emudeceu, ele não teve uma explicação para dar. E aí pegaram, o rei ordenou que amarrassem ele e jogassem ele para fora, para as trevas, né. Então, resumindo essa parábola aí, a gente vai estudar ela hoje. Vamos ver coisas interessantes e importantes que ela nos ensinam a respeito do reino de Deus e a respeito das coisas que Jesus quis ensinar através dela, né? E eu queria começar lançando uma pergunta para vocês sobre casamento. Nenhum de nós aqui é casado, mas eu tenho certeza que vocês vão saber responder essa pergunta, né? Que diz assim: por que o casamento é a relação que melhor representa o tipo de relacionamento que Deus quer manter conosco? E aí, Matheus e Andy? Acho que é porque o casamento é a relação mais íntima que existe nessa terra, né. Quer dizer, não tem outra relação mais próxima do que a relação do casamento. E conforme vai passando o tempo, você vai conhecendo mais e mais aquela pessoa, até assim, algo
é interessante essa analogia. Os meus pais, eles têm 27 anos de casado. Eu espero que eu não errei, que se eu errei, eu vou apanhar. Se não me engano, são 27, vão completar 28 esse ano. E é interessante, porque a minha mãe, ela tem mais tempo de vida ao lado do meu pai do que ao lado da família de origem dela. A minha mãe passou mais da metade da vida dela ao lado do meu pai do que ao lado da família dela, assim, da mãe, do pai, dos irmãos dela. Aí eu te pergunto, quem vai conhecer melhor a minha mãe aqui na Terra do que o meu pai? Tipo assim, na opinião de vocês, tem alguém que vai conhecer alguém melhor da minha mãe do que o meu pai? E aí é interessante porque assim, o tempo vai passando e a gente vê isso na prática. Tipo, às vezes a minha mãe não gostou de alguma coisa. Ela olha pro meu pai já entende. Vai, a gente tá na casa de algum conhecido, a minha mãe quer ir embora. Ela olha pro meu pai entende. Por quê? Quem que vai conhecer melhor dela? São 20, quanto que eu falei? 27, né? 27 anos juntos. Quase 28. Não tem outra pessoa pra conhecer ela melhor. E é tipo assim, você tá sempre ao lado daquela pessoa. Você dorme ao lado daquela pessoa, você passa o seu dia, o seu final de semana, a vida você passa ao lado daquela pessoa. Não tem como ter uma outra relação mais íntima do que essa. E o que o Espírito de Profecia fala sobre a nossa relação para com Deus? O Espírito de Profecia fala que que Cristo se ligou à humanidade por laços que não podem ser quebrados. E tem uma outra estação do Espírito de Profecia, eu não lembro exatamente onde está, e acho que eu nem vou lembrar as palavras exatas. Mas a estação fala mais ou menos assim, que pelo fato de ter se tornado um homem, ter habitado entre nós, e Cristo continua sendo um homem, então quer dizer, Cristo é 100% homem e 100% Deus. Mas pelo fato dele ter tomado sobre si a humanidade, ele ligou a si a humanidade, ele trouxe a humanidade em conexão com Deus de forma mais próxima, e mediante o Espírito Santo também, que habita dentro de nós. Mas a humanidade é trazida com uma comunhão com Deus mais próxima, mais íntima, do que se a humanidade nunca tivesse pecado. Então, assim, Deus é especialista em transformar maldição em bênção, né? O pecado é uma maldição, certamente. Mas mesmo isso, Deus faz ele mudar em bênção. A gente pode hoje escolher estar mais ligado a Deus, pelo poder dele, a gente pode estar mais ligado a ele do que a gente estaria se a gente nunca tivesse pecado. E, como eu falei, é uma relação assim, extremamente íntima. O Espírito Santo habita dentro de você. E como é que pode ser mais próximo do que isso? Não tem como. Assim como no casamento, não tem como ter uma relação nessa terra mais próxima, mais íntima do que a relação de um casamento. É interessante, né, essas questões que o Matheus trouxe, da proximidade, que é um relacionamento mais íntimo do que qualquer tipo de relacionamento que você pode ter com qualquer pessoa nessa terra, e pensar em como isso vai te transformando, né? Porque você tá ali convivendo com uma pessoa diariamente, muito próximo. Então, é o que espera-se, né? Que, por exemplo, os pontos de vista da pessoa influenciam os seus pontos de vista, então você começa a ver o mundo de forma diferente, né? Então, questão de propósito também, né? Então, quando um casal cristão se une, eles se unem com um propósito muito elevado, né? De serem úteis para Deus nessa terra, de serem uma bênção para a humanidade, enfim. Então, quando nós nos unimos a Deus, Deus também deseja fazer grandes coisas ao nosso lado e por meio de nós, sabe? Então, realmente tem muitos pontos em comum. E também, usando esse ponto que ele falou, né, do Espírito Santo habitando dentro de nós, e a Bíblia fala que nós temos a mente de Cristo, né? Os cristãos, eles, ao terem a mente transformada, eles vão tendo ali o modo de pensar de Cristo, o modo de pensar do céu. Então, a gente vê também essa questão da analogia se encontrando nesse sentido, né? A gente vai tendo ali essa proximidade tão grande que a gente vai começando a ver o mundo da forma que Deus vê. A gente vai começando a enxergar as pessoas da forma que Deus as enxerga, inclusive a nós mesmos, né? Então, a gente vai começando a enxergar as situações da vida de forma diferente. Enfim, então realmente é uma analogia muito significativa, né? E também diz respeito à proximidade que Deus quer ter conosco e a constância, né? Um casal, espera-se, o ideal é que seja isso, né? Que eles passem bastante tempo juntos, enfim, que eles compartilhem momentos especiais juntos. Então,
também fala a respeito do desejo de ter proximidade conosco, né? Que Deus deseja ter. Achei interessante que você mencionou aí, já passo para você isso. A questão da mudança, como isso vai mudando um vai mudando o outro. Achei isso muito interessante. Eu não tinha pensado por esse lado ainda, aqui durante a nossa conversa, sabe? Isso é muito interessante. Eu vejo assim no relacionamento dos meus pais isso acontecendo. Um exemplo simples. Meu pai não comia jiló, mas a minha mãe ama jiló. E hoje meu pai gosta muito de jiló. Então, assim, mudou a mentalidade. Não tem como hoje você pensar assim no. Eu não consigo pensar no meu pai sem a minha mãe. E nem na minha mãe sem o meu pai. Por quê? Porque é assim, sabe? Como é que. Não tem como. Isso é muito interessante. E a gente destaca de novo, né? Mostra a questão da intimidade que Deus quer ter com a gente, a proximidade, o grau de confiança, o quanto que Ele espera que a gente confie nele. E assim, é interessante porque o esposo confia na esposa, a esposa confia no esposo, e os dois trabalham pelo bem-estar de ambos, um trabalha pelo bem-estar de outro, o esposo busca suprir as necessidades da esposa. Então, assim, é uma analogia incrível, né? Acho que é a melhor analogia, né, para representar o tipo de relacionamento que Deus quer manter com a gente. Exatamente como vocês falaram, essa questão me impressiona da diferença, porque são pessoas completamente diferentes, né? Não é uma pessoa assim que é do teu sangue, é da tua família. Não, é uma pessoa que veio de uma criação diferente, que veio de uma família, às vezes de um lugar, cresceu com costumes completamente diferentes, e de repente vocês passam a conviver e se amar, e a Bíblia descreve ali o amor entre o esposo e a esposa, né? O esposo amar as nossas esposas como Cristo amou a igreja e assim mesmo se entregou por ela. Então, é um amor sacrificial também, né? Tanto do homem quanto da mulher. E esse amor, ele vai moldando, como vocês falaram, né? Essa é uma relação muito especial, porque se nós formos ver, nós não temos, como que eu posso dizer, a natureza de Deus, né? Nós não temos o coração de Deus em nós se não fosse pelo Espírito Santo. Mas quando ele faz essa aliança conosco, ele se casa conosco, né? Através dele, nós sendo a igreja, a gente passa a ser como ele, a gente passa a andar como ele, a gente passa a pensar como ele, a gente passa a ser parte da família dele. Isso é muito, muito especial. Então, é, continuando na nossa história aqui, a gente falou sobre essa questão do casamento, mas a gente pensa, se a gente for pensar, assim, imaginar, esse rei estava muito, muito interessado que a festa do filho dele tivesse muitos convidados, que todos estivessem ali para comemorar esse momento especial. Mas os convidados não quiseram, e mesmo assim, se a gente ler a história, esse rei, ele insistiu mandando convites e convites e convites para essas pessoas, né? E mesmo assim, eles foram rejeitados até o fim, esses convites. Mas eu queria que vocês dissessem pra gente o que vocês acham a respeito dessa insistência desse rei. Né? A pergunta seria a seguinte: o que é a insistência de Deus, né, nessa parábola, como ele representando o rei, em convidar as pessoas para o seu casamento ou as bodas do seu filho, né, revelam sobre o seu caráter? O que isso revela sobre o caráter de Deus, essa insistência? E depois até convidar pessoas que, aos nossos olhos, não tinha nada a ver com a história, né? O que vocês acham sobre isso? Lá no livro Desejar de Todas as Nações, os primeiros capítulos, é bem interessante a descrição que Ellen White faz do cenário do mundo, antes de Jesus vir à Terra, né? Dito assim, que a humanidade estava num estado tão grande de degradação, mas tão grande, que Satanás falou assim: agora Deus vai destruir esse povo. Agora ele vai destruir, porque realmente não tem como fazer nada com esse povo. E aí é dito que nesse momento crítico da história do mundo, né? Deus enviou Jesus para salvar a humanidade. E nisso, a gente vai percebendo também ao longo da história
a forma como Deus foi lidando, sabe, com o povo de Israel, como ele foi lidando com a humanidade, sempre ali zelando, sabe, na preservação de um povo que guardasse a lei dele, guardasse os mandamentos dele, para que outros povos pudessem conhecê-lo por meio desse povo, né? Sempre um propósito de amor, de insistência no ser humano. E recentemente a gente estudou também sobre a parábola da pérola de grande preço, né? E aí Ellen White faz a aplicação lá, falando que a humanidade também foi vista como com grande valor, como tendo grande valor para Deus, né? Então, por isso Jesus veio, porque ele viu que a gente poderia se tornar por meio da graça de Cristo. Então, a gente vê assim, que se a gente for olhar para o estado da humanidade, né, humanamente falando assim, a gente pensa, meu Deus, eu já teria destruído, ainda bem que eu não sou Deus. Eu não sei se vocês já pensaram assim, mas ainda bem que eu não sou Deus, porque se eu fosse, já teria destruído tudo lá atrás. Pra que tanto sofrimento? É porque Deus sofre também com todo sofrimento, enfim. Então, a gente vai vendo assim como Deus ele insiste em nos salvar, insiste em nos resgatar, em como ele realmente faz que estejamos lá. Então a gente vê em toda essa insistência de Deus em nos salvar e nos redimir, um amor, né? A gente vê assim realmente um amor sacrificial, como disse a Isadora. É um amor assim que está disposto a tudo, sabe? A fazer o melhor, sabe? E Deus está fazendo algo incrível pra gente lá no céu. Ele tem desejo intenso de que a gente esteja lá, mesmo que a gente não mereça, né? E que a gente faça coisas, muitas vezes, que ferem o coração dele, como, por exemplo, essas pessoas da parábola fizeram, né? Rejeitando o convite, matando lá os servos que foram enviados, né? Ou seja, o povo de Israel aí matando os profetas no passado, que eram enviados com advertências de Deus para eles. Enfim, então mesmo que a humanidade esteja nesse estado de degradação tão grande, a gente vê que Deus ele é muito misericordioso, amoroso e que ele realmente é longânimo também. É uma outra característica, né, que a gente vê que Deus ele tem esse longo ânimo e isso tudo porque ele deseja muito que a gente esteja lá, né? Ele faz de tudo para que a gente realmente possa viver esse momento especial com ele. Eu acho que a gente pode pensar assim, sabe? Eu não sei se já aconteceu com vocês, mas vocês chega assim diante de uma situação muito boa, mas você não consegue perceber o quão bom aquilo é. E aí a princípio você rejeita, e aí você tem uma segunda oportunidade, e aí você percebe o quão bom isso é, e aí você vai e eu quero. Já aconteceu com você alguma coisa assim? Tipo, quer ir ali comigo? Às vezes um pai, vamos supor, filho, vamos sair, dar uma volta? Ah, não quero não. Eu vou pra tal lugar. E aí fala um lugar que a criança gosta muito. Eu quero. A criança muda de ideia. Sim, vamos. E a criança fica tão empolgada e a criança vai. Eu vejo essa insistência de Deus mais ou menos assim, sabe? Eu consigo imaginar ele pensando assim, falando, meus filhos não entenderam a grandiosidade daquilo que eu planejei pra eles. Vou ter misericórdia deles. Vamos dar mais uma chance? E ele vai e manda o convite de novo, sabe? E é exatamente isso que a gente falou. Mostra o amor, a longanimidade, a benignidade. Mostra assim, a bondade dele. Acho que o melhor que a gente pode falar é mostra o amor. Assim, de uma forma bem clara, para ficar inconfundível o quanto ele nos ama, o quanto ele quer o nosso melhor. Eu consigo imaginar ele pensando assim, acho que eles não entenderam direito a grandeza daquilo que eu estou oferecendo e o resultado de rejeitar. E a gente está falando do casamento aqui dessa terra. Já aconteceu de a minha família receber convite de casamento e a gente não poder ir. Porque teve uma situação que a gente não pôde ir. Realmente, não deu para ir. Mas, tá, a gente perdeu, a gente continua amando a pessoa, a gente continua zelando, cuidando, assim. Ainda mora no nosso coração aquela família, aquele casal. Mas, assim, a gente não pôde ir para aquele casamento. Mas nós não estamos falando do conceito de casamento nessa terra. Nós estamos falando da redenção, da nossa redenção, que aqui é apresentada de forma figurada, né? Na figura de um casamento, que por si só já é uma ocasião feliz, uma ocasião agradável, que todo mundo quer estar. Mas assim, tem algo maior por trás. Não é um simples casamento. É a oportunidade de viver para sempre com Deus, ou de morrer eternamente. E aí isso reforça aquilo que eu falei, que eu consigo marcar Deus pensando assim, eles não entenderam, vou dar uma outra chance. E ele vai e manda anunciar de novo, sabe?
E é por isso que a gente está aqui ainda, porque a gente está nesse processo de tornar conhecido ao mundo o casamento, digamos assim, as bodas, a festa das bodas do Cordeiro. Ao mesmo tempo que nós somos convidados, é nosso dever, nosso privilégio convidar outras pessoas para participar. E a gente tem que mostrar também o amor de Deus, a misericórdia dele, em continuar oferecendo o convite, Se ele não parou de oferecer o convite para a gente, por que a gente vai parar de oferecer para os outros? Eu fico pensando assim quando eu penso sobre isso, sabe? A insistência de Deus em nos convidar para o casamento. Esse amor é constrangedor, né? Porque quantos anos Deus está insistindo na humanidade? Quanto tempo? Quantos nós já matamos? Quantos mártires nós já matamos? Quanto nós matamos o Filho de Deus, né? Que veio para nos buscar, para nos se casar conosco, né? Então a gente vem falando que as bodas do Cordeiro são um convite que o Senhor entrega para nós, né? E ele vem enviando seus servos através dos séculos para nos fazer esse convite, para nos insistir para que a gente esteja lá nesse momento especial. E me lembra muito a história de Oséias da Bíblia. Não sei se vocês se lembraram ao estudar essa lição, mas quando Deus manda Oséias ir lá e casar com aquela mulher infiel, né? Aquela mulher que fugia e ia embora, não queria saber dele, e ele ia e trazia ela de volta, ele queria estar com ela ali, queria dar para ela uma vida digna, né? E é isso que Deus quer fazer com a gente. Mas passando então para a nossa dica de hoje, eu queria pedir que soltem a vinheta aí para eu poder dar uma dica muito especial para vocês. Eu não sei quantos de vocês, e se não conhecem, vou até pedir para o Matheus mostrar para vocês esse aplicativo que tem aqui no nosso celular, EGW Writings. Tem um livro aqui que eu queria indicar para vocês que se chama Fé e Obras, de Ellen White. Esse aplicativo aqui, ele vai ter os livros, né, do Espírito de Profecia todinhos aqui para a gente ter acesso. E esse livro Fé e Obras, esse aqui, não sei se dá para enxergar na tela aí. Esse livro aqui é muito importante, especialmente para esse assunto, para o tema central dessa lição, que vai ser, na verdade, falado agora nessa última pergunta que a gente vai comentar. Fala muito sobre a justiça de Cristo, fala sobre como Deus opera a nossa salvação, né, através da fé, e como resultado a gente vê as nossas obras, né, e como isso também a gente pode ver através dessa parábola. Então, eu já vou pedir para os meus amigos me ajudarem respondendo essa terceira pergunta. Essa pergunta que fala o seguinte: o que as vestes reais representam e por que elas são exigidas para entrar nas bodas do Cordeiro, né? No caso, o rei convidou aquelas pessoas humildes lá, os maus, os bons, todos os tipos de pessoas, só tinha um requisito. Não importava o que você tivesse feito da vida, não importava que tipo de trabalho você tinha, qual casa você morava. Uma única coisa era exigida de você para entrar lá. Você estivesse com as vestes que o rei tivesse entregado para você. Então, o que representam essas vestes reais aí? Então, né? Desde lá do Éden, né? Quando o ser humano decide escolher algo diferente daquilo que Deus havia requerido deles, né? Quando eles caem em pecado, eles se cobrem com vestes de folhas de figueira. E vem Deus, então, e depois prepara para eles uma veste que realmente iria cobrir a vergonha, né? Trazida pelo pecado, que eram as vestes feitas ali com a pele do cordeiro, né? Representando o Salvador que haveria de vir. Então, da mesma forma, para nós participarmos dessa ceia, né? Dessas bodas do cordeiro, nossas próprias vestes de folhas de figueira não poderão nos fornecer essa oportunidade. A única veste aceitável para estar ali
são as vestes da justiça de Jesus. A vida dele sermos revestidos da vida de Cristo, né? A vida dele se tornar a nossa vida. Então, por que elas são exigidas? Bom, a Bíblia fala que todos pecaram e carecem da glória de Deus. Não há justo, não há um justo sequer. Então, se nós fôssemos entrar, né, se fôssemos querer participar dessas bodas, revestidos das nossas próprias justiças, não teria nada, né, que nos desse essa oportunidade de estar ali, porque nós não temos justiça nenhuma para apresentar para Deus. As nossas vestes são vestes inúteis. São as vestes de folha de figueira que Adão e Eva construíram lá, né? Então, não importa como a lição veio trazendo, não importa quão limpinha, cheirosinha, bem passada seja, né, a minha veste, ou seja, não importa quão bom eu posso ser cantando, pregando, quão bondoso eu sou com os meus vizinhos, né? Nada disso vai me conferir a salvação. Nada disso vai me dar ali o convite, né? O passe, né? Unicamente a justiça de Jesus nos concede isso. Então, nós precisamos ser revestidos da justiça de Jesus para participar das bodas do Cordeiro. E eu acho interessante porque isso me remete ao estudo que a gente fez da lição 5. E ali a gente comentou sobre a escada que Jacó viu no sonho dele, né? A escada que liga a terra e o céu. E essa escada é Cristo. E ali a gente comentou, né? Tem alguma outra maneira de alcançar o céu? Não, não tem. É só através de Cristo. Única e exclusivamente mediante através de Cristo. E é interessante o que o apóstolo Paulo fala sobre isso. Não por obras, para que ninguém se glorie. Por quê? Porque se fosse pelas obras, para nós seria mais fácil do que para outros, né? Diríamos. Por exemplo, eu sou adventista já de que geração que eu sou? Segunda geração? Terceira geração? Meus avós são adventistas já. Então, os meus pais também. E eu. Não lembro agora se isso é considerado segunda ou terceira geração, mas enfim. Já adventista algumas gerações, diríamos assim. E eu nasci na igreja e eu facilmente poderia, quem sabe, dizer como o apóstolo Paulo. Não, eu sou hebreu de hebreus. Por quê? Porque, tipo assim, o meu histórico é bonito, sabe? Não é porque eu sou filho de adventista. E eu lembro de um pastor contando assim, gente, meu testemunho não atrai muita gente. Porque meu testemunho é simples, eu nasci na igreja. Nunca roubei, nunca matei, nunca fumei. Então, assim, meu testemunho é simples, não atrai muita gente. E isso poderia, de certa forma, considerar alguma vantagem, né? Se a salvação fosse pelas obras, diríamos. Porque aí, a gente vai lá. Eu sou neto de adventista, filho de adventista, meu pai foi ancião da igreja por, sei lá, quantos anos, tesoureiro, secretário, ancião de clube, minha mãe secretária de clube, de observadores, líder do Ministério da Criança, Ministério da Mulher, Ministério do Jovem, Ministério do Adolescente. Então, tipo assim, a lista vai, sabe? E se fosse pelas obras, eu teria vantagem, diríamos assim, sobre uma pessoa que conheceu o Evangelho agora. Mas, tá certo isso? Quer dizer, o Satanás podia usar isso para acusar Deus de ser injusto. E, graças a Deus, não é assim que funciona. As vestes reais, acho que eu falei, não falei ainda, mas as vestes reais representam a justiça de Cristo. E só a justiça de Cristo, pode realmente nos dar acesso ao céu, pode nos dar o direito ao céu. Por quê? Porque, apesar de, no meu caso que eu falei, de ser hebreu de hebreus ou adventista de adventistas, mas eu ainda tenho minhas falhas, eu tenho meus defeitos. Isso são defeitos sérios, mas Cristo me oferece a justiça dele, de graça. E aí tem o texto da Bíblia, que fala que se com ele morremos, com ele viveremos. Sabe, isso dá um estudo só sobre esse tópico, só sobre as vestes reais, as vestes que nos são oferecidas, sabe? E isso é tão interessante porque do mesmo jeito que o mais rico, o mais nobre tem acesso, o mais pobre, o mais miserável tem acesso também. Por que elas são exigidas?
Porque que outra coisa a gente vai poder apresentar diante de Deus? A justiça de Cristo. A gente está sabendo que as vestes são a justiça de Cristo. Um Deus santo. Eu não posso me chegar a ele sem as vestes de Cristo. Mesmo sendo, como eu falei aqui, podemos ser considerados adventistas de adventistas. E que dirá outra pessoa? Uma pessoa que, tipo assim, não teve os primeiros privilégios. Eu falo isso, tipo assim, eu agradeço a Deus por isso. Porque eu sei que o fato de ser nascido numa família adventista realmente me dá privilégios. Me poupou de muita coisa. Quer dizer, tem muita coisa que não precisa experimentar para saber que é ruim. Não preciso beber para saber que isso é ruim. Nunca precisei me drogar para saber que isso é ruim. Quer dizer, eu já cresci num caminho que facilitou minha vida no sentido de eu não me envolver com isso, sabe? E isso é uma bênção para mim. Mas mesmo assim ainda tem as minhas dificuldades. Imagina uma pessoa que não tem esse privilégio que eu tive, sabe? Então, todos, eles precisam apresentar a justiça de Cristo. Eles precisam apresentar a perfeita justiça. Esse é o parâmetro que a lei exige. E aí ninguém consegue atender esse parâmetro. Eu não consigo, tendo os meus privilégios. Outra pessoa que não tem os privilégios que eu tive, menos ainda, diríamos assim. E é por isso que as vestes reais são exigidas. Porque ao mesmo tempo, uma vez eu vi a seguinte frase: a santidade não é algo que Deus exige de você, é algo que Deus te oferece. Vou repetir: santidade não é algo que Deus exige de você, é algo que Deus te oferece. E isso é interessante. Todos podem ter acesso à santidade. E aí, todos somos iguais no reino de Deus. Não tem esse que é superior, esse que é inferior. Por quê? Quem chegou lá por merecimento, levanta a mão. Quem merece ir para o céu, levanta a mão. Parece que a gente não tem muitos candidatos aqui. Então todos chegaram lá do mesmo jeito. Única e exclusivamente porque receberam essas vestes. Porque eles aceitaram, porque eles entenderam que eles precisavam. E isso é fantástico. Mostra mais uma vez aquilo que a gente vem sempre falando aqui. A gente falou na missão passada sobre o amor de Deus, sabe? Quando a gente estava estudando sobre o grande conflito. E agora, de novo, esse é o assunto que sempre vem à tona. O amor de Deus em nos oferecer essas vestes. E exigir que elas usaram como assim, como ceia, como é que fala? Como nosso ingresso, digamos assim, para o céu. Por quê? Até nisso a gente vê o amor. Vou abordar outro aspecto disso agora. Porque o pecado não vai se levantar novamente. Uma vez que a gente tenha se revestido da justiça de Cristo, e uma vez que a gente seja justo como Deus é justo, e é isso que a Bíblia fala: santos, sede santos, como santo é o vosso Pai que está no céu. O pecado não vai tornar se levantar nessa terra. E isso é o bom. Isso é maravilhoso. É por isso que todos têm que estar vestidos disso, vestidos dessas vestes. Porque se tiver um em desarmonia, tiver um que esteja fora assim da sintonia, o universo inteiro corre risco de novo. E é por isso que, assim, pode parecer duro, pode parecer bruto, o rei não permitir que aquele único súdito esteja lá sem a veste. O rei podia abrir uma exceçãozinha, né? Poxa vida, o rei já era tão bondoso, ele convidou já quem não merecia para estar lá. Não é? Por que ele não pode abrir uma exceção, deixar a pessoa ficar sem a veste? Para não correr risco de trazer mancha de novo para o universo. E aí eu já falei no estudo da lição 5. E eu repito: Deus é bom demais para permitir que uma coisa dessa aconteça. Ele não quer que a história de pecado se repita. Quantas pessoas já sofreram, têm sofrido e ainda vão sofrer por causa do pecado aqui? Deus não pode deixar que isso se repita de jeito nenhum. E é por isso que só há segurança para a pessoa ser aceita nas bodas do Cordeiro se ela estiver usando as vestes de Cristo. A justiça de Cristo, né? Se ela estiver revestida da justiça de Cristo. Ou na linguagem da parábola, se ela estiver usando as vestes nupciais. Então é por isso que, assim, é um requisito, é necessário. Por quê? Porque Deus é bom e pro bem de todo o universo. É básico isso. Sem isso, o universo inteiro tá em perigo de novo. A gente pensa, às vezes, né, tem algumas vezes a tendência de pensar que se a gente recebe essa veste,
nupcial. Essa veste, ela nos torna, como a gente falou até aqui, ela nos torna aptos ou dignos de entrar nas bodas, né? Mas essa veste, essa justiça que Cristo coloca sobre nós, ela não é apenas uma justiça imputada, como a gente conhece, mas também é uma justiça comunicada, né? Algo que nos dá poder de mudança. É um poder de mudança de caráter. Então, quando a gente vê o sacrifício de Jesus, a gente vê o que ele fez por nós, isso opera uma mudança no nosso coração de dentro para fora, né? A justiça de Cristo, ela não é assim uma coisa sem poder, ela é muito poderosa, ela transforma o nosso ser. Então é por isso que quando aquele moço lá pergunta no verso 12, né? Amigo, como você entrou aqui sem a veste nupcial? E ele emudeceu, é porque ele não tinha justificativas, ele não tinha como dizer, se ele dissesse assim, ah não, mas eu ajudei os pobres, ah não, mas eu cuidei dos que estavam doentes. E aí a gente vem já aquela mensagem que Jesus falou, né? Eu não conheço você, eu nunca te conheci, porque não foi para mim que você fez isso em teu nome, você fez isso para ganhar o seu status na sua própria justiça, né? Mas quando a gente faz as coisas pela justiça de Cristo, quando o amor dele nos constrange, aí sim a gente está vestido realmente diante de Deus, a gente não está nu, né? A gente está vestido diante dele. Então, eu queria finalizar lendo com vocês um texto, né, que está aqui na lição, na parte de sexta-feira. A parte de sexta-feira fala assim, ó. O homem que foi à ceia sem a veste de bodas representa a condição de muitos de nós hoje em dia. Professamos ser cristãos e pedimos bênçãos e privilégios do Evangelho, mas não sentimos necessidade de transformação de caráter. Nunca sentiram verdadeiro arrependimento do pecado e não reconhecem a necessidade de Cristo e nem exercem fé nele. Então, eu achei muito forte esse texto, porque quer dizer que a gente pode estar dentro da igreja, frequentando a nossa classe, né? E a gente pode estar nu diante de Deus, a gente pode não estar vestido com as vestes nupciais, né? Então, vamos nos lembrar do convite que Jesus fez para nós lá no Apocalipse, né? Aconselho-te que de mim compres ouro refinado pelo fogo, né? Colírio e vestiduras brancas. Que a gente possa aceitar esse convite de Jesus para nós. Então, eu queria convidá-los para a gente fazer uma breve oração e finalizar o nosso estudo dessa noite. Vamos orar? Querido bom Pai, Senhor, estamos diante da Tua presença nesse momento para pedir que o Senhor possa nos vestir nesse momento, Senhor, com as vestes da justiça de Cristo. Que toda arrogância, todo orgulho, todo egoísmo possa ser limpo de nosso coração e que nós possamos aceitar o sacrifício que Jesus fez em nosso lugar, que o nome dele, Senhor, possa ser exaltado em nossa vida e que nós possamos testemunhar do poder, da justiça e da graça de Deus em nós, Senhor. Te pedimos que possas estar com cada um daqueles que nos assistem, aqueles que participam conosco desse estudo, que o Senhor nos proteja, nos guarde e esteja conosco. Pedimos em nome de Jesus. Amém. Muito obrigada pela participação de todos. Convidamos vocês a compartilharem esse vídeo com os amigos de vocês, com a classe de escola sabatina. Deixe aqui o comentário de vocês sobre a respeito dessa lição, a contribuição que vocês têm a fazer. E também assistam nossa série de vídeo. Continue assistindo todas as semanas. A gente vai estar liberando aí para vocês o estudo da lição. E vocês podem aí estar participando conosco, podem estar compartilhando e enriquecendo esses estudos com a classe de vocês também. Muito obrigada pela participação de todos e até a próxima.